Alguns sites estão noticiando que o MPF e o TCU, Tribunal de Contas da União, estão apurando a prática de funcionários fantasmas na Embratur, que hoje é presidida pelo ex-deputado federal do PT, Marcelo Freixo. E algumas pessoas me perguntaram, Flaviano, é crime a prática de funcionário fantasma? Marcelo Freixo pode ser preso? Quais são as responsabilidades? O que haverá? Fica comigo nesse vídeo até o final e você vai entender o que é essa prática de funcionário fantasma, quais as consequências, e eu vou te mostrar também as notícias aqui que estão ventilando isso. Poder 360, o Diário do Centro, o Diário do Poder, P-Notícias, são vários outros sites que noticiam a mesma coisa, tá certo? E a gente vai abordar cada uma dessas coisas e quais são as possíveis consequências, beleza? Primeiramente, vamos ver aqui a notícia que saiu no Poder 360, veja só. MPF e TCU apuram supostos funcionários fantasmas na Embratur. A agência diz que ainda não foi notificada oficialmente, mas tomou conhecimento que processos podem ser abertos nos dois órgãos. O MPF, Ministério Público Federal, e o TCU, Tribunal de Contas da União, apuram um suposto esquema de funcionários fantasmas na Embratur. A informação é do jornal O Globo, que diz que os funcionários investigados chegam a ganhar R$38 mil para trabalhar remotamente. A Embratur é uma agência de promoção de turismo no Brasil e está subordinada ao Ministério do Turismo, chefiada pelo ministro Celso Sabino, do União Brasil. A agência é presidida pelo ex-deputado Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, esse rapaz aqui, é ex-deputado federal do PT e atualmente é o presidente da Embratur, beleza? A gente tem outras notícias, vou deixar o link aqui no campo da descrição do vídeo. Essa aqui do Diário do Poder, vou deixar essa aqui também do P-Notícias. A fonte seria o jornal O Globo. O que acontece? Infelizmente, no nosso Brasil, a prática de funcionário fantasma não é crime. Não é criminalizada essencialmente. A conduta do funcionário fantasma, por si só, é atípica penalmente. Claro, consiste em um ato de improbidade administrativa, com toda certeza, mas criminalmente não. Não resulta uma pena de prisão para aquele que pratica esse comportamento de ser funcionário fantasma. Agora, é claro, se na apuração de uma hipótese como essa, de funcionário fantasma, se verificar que um terceiro, porque o que é atípico é o indivíduo receber e não trabalhar. Penalmente, isso é atípico. Veja só, poder-se, inclusive, falar de uma hipótese de peculato. Vou abrir o Código Penal e uma coisa que se cogita seria a possibilidade de peculato. Mas a jurisprudência rejeita essa possibilidade. Aquele que recebe, mas não trabalha, segundo a jurisprudência do nosso país, não comete crime, comete ato de improbidade administrativa. Agora, é claro, se ele devolve parte do que ele recebe, aí é possível falar-se na prática de alguma infração penal, por parte daquele que recebe e por parte daquele que faz. Porque aí está-se diante de uma atuação que pode consistir, inclusive, numa corrupção passiva e uma corrupção ativa. Então, são situações completamente diferentes. Uma coisa é a pessoa receber, estar lá fichada e não trabalhar, ou seja, ela está se apropriando indevidamente dos valores que ela recebe, porque ela não faz a sua contraprestação, que seria o trabalho. Por si só, isso não ensejaria crime para essa pessoa, conforme a jurisprudência. E eu te provo porque existe um projeto de lei que tramita no Senado que visa criminalizar essa conduta. Esse projeto de lei que eu estou trazendo para você aí, a gente pode ter acesso dele lá no site do Senado. Veja só o que ele quer incluir. Aqui eu abri o Código Penal no artigo 312, que trata do peculato, certo? Trata do peculato. Aqui no projeto de lei que tramita lá no Senado, deixa eu maximizar para você conseguir enxergar comigo com bastante propriedades. Olha, funcionário público fantasma. Então, qual que é a proposta do projeto de lei? Bom, inserir lá no Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal, a criminalização do funcionário público fantasma. O que, com toda certeza, é muito acertado e é necessário. É necessário porque essa é uma prática, infelizmente, corriqueira no nosso Brasil. Aí diz o artigo 312-A, seria aquele que se pretende ser inserido. Receber remuneração em razão de cargo, emprego ou função pública, sem desempenhar de forma habitual atividade laborativa junto à administração pública. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Veja só, é exatamente a mesma pena que existe para o peculato. Só que a jurisprudência hoje rejeita a aplicação do 312 para a prática do funcionário fantasma, dizendo que aquele que recebe, mas não trabalha, não cometeria o crime de peculato. O que é que diz o 312? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos. Só que nós temos essa situação no nosso país, já que a jurisprudência considera que essa prática do funcionário fantasma por si só não seria crime. Então, é claro, com base nisso, se, vamos supor, conforme aquilo que foi noticiado, se o indivíduo é fichado, é cadastrado junto ao órgão público, recebe e não trabalha, ele por si só não pratica infração penal. Agora, se houver a participação de um terceiro, de repente, com a transferência, com a devolução de dinheiro, é possível falar na prática de uma corrupção ou até outras infrações penais. Aí seria possível. Então, é necessário que tanto o Ministério Público, e conforme isso é noticiado aqui no Poder 360, tanto o Ministério Público Federal quanto o TCU apurem essas supostas denúncias ou essas denúncias de modo a evidenciar se existe ou não ali a prática que excede aquela do funcionário fantasma, que seria o indivíduo trabalhando dele, recebendo sem, aliás, sendo fichado, sem trabalhar, mas recebendo, ou se existe ali a participação de terceiro. Na maioria das vezes há, né? Na maioria das vezes a gente sabe que infelizmente é uma prática antiga e comum de que o indivíduo recebe, é fichado, não trabalha e devolve uma parcela do dinheiro. Aí é aquele que se conhece como rachadinha, beleza? Para a gente finalizar, a gente abre aqui a lei de improbidade administrativa. O que resta então, nesses casos, é uma possível punição por improbidade administrativa. Imagine que o indivíduo, o diretor de determinada autarquia, o presidente de determinada autarquia, por exemplo, como é o caso da Embratur, ele tolere essa prática, ele tolere essa prática do funcionário fantasma. Tem gente que trabalha lá porque é chegado, é conchegado, é filho de um amigo, mas ele não recebe nada para ele. Ele pode incorrer na prática de improbidade administrativa, tanto ele quanto aquela pessoa que é fichada, porém não desenvolve suas atividades, apesar de receber a sua remuneração. Olha o que diz o artigo 10 da Lei de Improbidade. É só um exemplo, né? Aqui há várias hipóteses que tratam das improbidades administrativas. Você vê, inclusive, houve uma modificação muito substancial a partir de 2021. Mas só vamos ler o caput aqui para você ver que aqui já se evidencia esse tipo de conduta. Olha, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaramento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, notadamente. Evidente, meus caros, uma vez que a administração, que o poder público paga o indivíduo para ele desenvolver o seu trabalho, ele tem que trabalhar. Se ele não faz, ele minimamente incorre aqui na improbidade administrativa, já que ele recebe e não entrega a sua contraprestação. E é importante, né? É importante, num contexto como esse, em que se há a notícia desse tipo de prática, que se busque, então, o andamento desse projeto de lei, que tramita lá no Senado Federal, para que seja criminalizada essa conduta, porque ela é muito semelhante à conduta do peculato. É muito semelhante a apropriar-se o funcionário público de dinheiro ou outro bem que ele tem a posse em razão do cargo. Na verdade, ele não tem a posse em razão do cargo, ele recebe em razão do cargo. Isso é algo assim que, às vezes, a jurisprudência se afasta demais da vontade punitiva que a sociedade tem, por assim dizer, né? E principalmente da repressão a esse tipo de comportamento que causa muito dano e prejuízo ao poder público, beleza? Vou deixar os links aqui na descrição dessas notícias, se você tiver interesse, clica lá, consulta, lê a notícia. Vou deixar também o link aqui do site do Planalto, que tem a Lei de Improbidade Administrativa e o Código Penal, para, se você tiver interesse, você está dando uma lida lá. Esse que eu sempre busco trazer aqui, né? Vamos buscar nos informar com base na legislação. Cuidado com aquilo que você só ouve, você só escuta, você repete sem você conhecer com propriedade, beleza? Tá certo? Forte abraço e até a próxima.